Senhor presidente, colegas deputados, eu quero aproveitar aqui o grande expediente para poder, com um tempo suficiente, abordar uma questão que vai fazer parte daqui a pouco da nossa manifestação de voto, por se encontrar na ordem do dia um projeto de nossa autoria, que foi vetado pelo governo do Estado. Eu apresentei o projeto ano passado, depois de uma ampla discussão com setores, principalmente dos profissionais de educação física e profissionais ligados também à área da saúde. Eu apresentei um projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos à Lei Estadual 3.654, de 7 de abril de 2009, e essa lei estabelece normas sobre o funcionamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviço em lutas, ginástica, musculação, dança e natação, clubes esportivos ou recreativos e outros estabelecimentos congêneres no estado de Mato Grosso do Sul, e obriga esses e dá outras providências. O que quer dizer esse projeto na sua essência? Essa lei que trata do funcionamento, que regula o funcionamento das academias, das prestadoras de serviço em lutas, ginásticas, dança, natação, eu acrescentei um dispositivo a essa lei, obrigando que toda pessoa que fosse se matricular em alguma dessas atividades de dança, de luta, de ginástica no nosso estado, esteja obrigada a apresentar um atestado médico dizendo que ela está apta a desenvolver essa atividade. E por que apresentei esse projeto de lei? Primeiro porque aqui no nosso estado já ocorreram, aqui principalmente na nossa capital, em Campo Grande, até casos de óbito, de pessoas que não passam por uma avaliação médica e começam a desenvolver essa atividade. Gente que tem problema cardíaco, gente que tem outros problemas que às vezes até nem detectou ao longo da vida e inicia uma prática, uma atividade física, às vezes intensa, sem o acompanhamento de um profissional, sem um atestado médico que diga, que se manifeste, que a habilite ou não a desenvolver essa atividade, e acaba, muitas vezes, trazendo consequências desastrosas, danosas. Alguns casos chegando a óbito e muitos outros casos, às vezes, trazendo um transtorno de ordem de saúde, de ordem emocional aos praticantes dessas atividades. É responsabilidade nossa como legisladores, é responsabilidade desta casa, que nós possamos, entre outras coisas, cumprir os preceitos constitucionais que nos são colocados como obrigação, deputado presidente, de zelar principalmente pela saúde da população do nosso estado. Apresentei esse projeto também porque percebi que em outros estados, leis similares a essa foram aprovadas e não foram vetadas como o que acontece aqui agora. Pelo contrário, foram sancionadas pelo governo do estado, colocadas em prática, e nesses estados já se exige das pessoas que vão praticar essas atividades a apresentação do atestado médico, dizendo da sua aptidão para desenvolver essas atividades. Esses atestados apresentados com validade de, no máximo, até 30 dias, no ato da matrícula, para início dessas atividades, e tendo que ser renovado, no mínimo, a cada 12 meses, ou período inferior, de acordo com aquilo que preceitua, aquilo que achar o profissional de medicina, o médico, que poder avaliar a aptidão daquele que vai desenvolver a atividade física. E eu estava, senhor presidente, até em função do trâmite desse projeto aqui na casa,
ocupei a tribuna quando da apresentação do projeto, depois discutindo com outros deputados, acompanhando a tramitação do mesmo na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Saúde, estava tranquilo, porque vi o projeto tramitar com a compreensão de todos os deputados. Não teve um deputado nessa casa que se manifestou contrário à tramitação do projeto. Não só na Comissão de Saúde, como na Comissão de Constituição e Justiça. Por unanimidade, entendendo da legalidade do projeto. Por unanimidade, entendendo da oportunidade da apresentação do projeto. Por unanimidade, entendendo a importância desse projeto para que nós possamos proteger a saúde da nossa população. O projeto veio depois de tramitar pelas comissões de mérito, pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Saúde, ele veio a plenário e foi votado. E quando da votação aqui no plenário, senhor presidente, ele também foi aprovado por unanimidade. Não teve nenhum óbice, não teve nenhuma discussão contrária, ou seja, o entendimento que nós temos e que ficou claro na tramitação desse projeto é que existe a compreensão quanto à oportunidade, à legalidade, à constitucionalidade do projeto de toda esta casa. Dos 24 deputados que tiveram oportunidade de votar, de apreciar, de avaliar, de discutir o projeto. Pois bem, quando aparece, para nossa surpresa, aqui o veto do Executivo a esse projeto. E aí, senhor presidente, colegas deputados, eu gostaria de pedir, fazer um apelo a todos os colegas que nós possamos apreciar esse veto da mesma maneira como nós apreciamos o projeto na sua tramitação normal, com a compreensão da importância, da responsabilidade que nós temos de legislar naquilo que nos cabe, não para você criar obrigações, mas se for o caso de criá-las em função do exercício de uma responsabilidade muito maior, que é zelar pela vida. E esse sempre foi o intuito do projeto. Nas razões do veto apresentadas pelo Executivo, aqui me surpreende, senhor presidente, quando o Executivo, nas razões do veto, diz que o projeto está sendo vetado porque nós estamos, na verdade, violando alguns preceitos. Entre eles, o princípio da livre iniciativa está sendo violado. E faz referência a essa propositura quando menciona, para justificar a violação do princípio da livre iniciativa, o Executivo menciona a violação ao artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, além do artigo 1º, inciso 4º, também da Constituição Federal. Pois então, vamos lá. O artigo 1º, inciso 4º, da Constituição Federal, que diz exatamente o seguinte, o primeiro artigo da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, esse é o artigo 1º, inciso 1º, a soberania, inciso 2º, a cidadania, inciso 3º, a dignidade humana, e inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esse inciso 4º é que o Executivo está argumentando que nós estamos violando o valor da livre iniciativa. Na verdade, nós não estamos violando o valor da livre iniciativa. Nós estamos, na verdade, exercendo o artigo 1º no seu inciso 3º, que é proteger a dignidade humana, porque proteger a saúde, proteger o direito daqueles que podem correr o risco, inclusive, de morrer, quando não tem a sua saúde avaliada antes de começar uma atividade física,
está fazendo com que nós estejamos protegendo a saúde e dessa maneira protegendo, observando o artigo 1º no seu inciso 3º, quando nós estamos protegendo a dignidade humana. Na verdade, o que o Executivo argumenta para tentar vetar esse projeto, senhor presidente, é exatamente o contrário daquilo que nós estamos fazendo. E também argumenta o Executivo que nós estamos violando o artigo 30, inciso 1º também da Constituição Federal, que diz o artigo 30, na verdade, da competência dos municípios de legislar sobre assuntos de interesse local. Ora, se o Executivo está argumentando que nós estamos violando o direito dos municípios de legislar sobre questões de interesse local, não observou o Executivo, ao vetar a matéria, que no artigo 23, que fala da competência comum, da união dos estados e dos municípios, o artigo 23 diz no seu inciso 2º, que a competência comum da união dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no inciso 2º, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. A Constituição está dizendo que a competência concorrente dos estados é lá pela saúde. Aí é que está a questão fundamental, mais importante do que argumentar que nós estamos violando um artigo constitucional quando diz que é o município que tem que legislar. A Constituição está dizendo aqui, com relação à saúde, é o município, é o estado e é a União, a competência é concorrente. Então não tem as razões do veto, senhores deputados. Eu quero fazer um apelo a cada um dos deputados aqui presentes, deputado presidente, deputado líder do governo, professor Rinaldo. As razões do veto são muito frágeis ante a importância de um projeto como esse. Ante a importância de um projeto como esse. Ah, mas está criando obrigações porque está zelando por aquilo que há de principal, de mais importante, que é a vida humana. Se a cada 100 pessoas que tiverem que apresentar um atestado, nós conseguirmos salvar uma dessas 100, por ter criado a obrigatoriedade de fazer uma avaliação médica antes de começar uma atividade física, que vai detectar que de repente ele não estava apto para a prática dessa atividade, já valeu a pena. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando da preservação da dignidade humana, sim. Então, nesse sentido, eu estou usando o tempo do grande expediente, senhor presidente, para poder fazer esse apelo aos colegas deputados. Nós precisamos apenas de 13 votos para derrubar esse veto. E não quero aqui na derrubada do veto fazer nenhum enfrentamento, não, absolutamente. É porque é da bancada de oposição, porque é isso, porque é aquilo, absolutamente sei que esse espírito não vai mover os deputados quando forem manifestar o seu voto em relação a essa matéria. O que deve nos mover, o que deve nos motivar na apreciação dessa matéria, e aqui vai o meu apelo fundamental, é exatamente o espírito que nós tivemos ao apresentar o projeto de lei. Aquilo que nos motivou, a defesa da saúde, da dignidade humana do cidadão sul-matogrossense. Eu cheguei a discutir isso com alguns profissionais de educação física, e teve alguns que diziam o seguinte: mas está criando uma obrigação, eu vou ter que ter um profissional, um médico dentro da minha academia para estar emitindo o atestado. O projeto não fala disso, não cria essa obrigação. O projeto fala da apresentação de um atestado médico. Ninguém tem que contratar um médico e com isso vai aumentar o custo dentro da sua academia. O projeto não toca nisso. Então não pode desvirtuar, criar coisa que não existe. Mas eu vou ter que ter, o profissional não vai ter. O projeto não faz menção a isso. O projeto diz de um atestado médico com a validade de no mínimo 30 dias para poder fazer com que o profissional possa avaliar se a pessoa está apta ou não a desenvolver
essa atividade. Outros diziam o seguinte, senhor presidente: ah, mas vai aumentar o custo porque a pessoa que de repente está querendo fazer atividade física, aí ela vai ter que ir no médico, aí ela vai ter que pegar um atestado, aí isso para ela vai criar um transtorno, é uma obrigação maior, e de repente vai desmotivar a pessoa de fazer atividade física. Gente, isso não pode ser um argumento que persevere diante de uma preocupação tão grande quanto essa que nós estamos externando através do projeto de lei que apresentamos aqui na casa. Se o cidadão precisa, para iniciar a atividade física, seja de dança, de natação, de musculação, seja o que for, se ele não dá importância para ir ao médico para fazer uma avaliação, é nossa obrigação como legislador, através da lei, mostrar para ele simplesmente o seguinte: isso é importante. Isso é importante. Quantas vezes o médico que nós vamos, particular, que nós consultamos, ou muitas vezes nas propagandas que nós vimos, né, que vem a recomendação: não inicie uma atividade médica sem antes conversar com um profissional de saúde. O que se busca nisso? Não inicie uma atividade sem fazer uma avaliação do seu condicionamento físico. Tem muita gente, a incidência de doenças cardíacas no Brasil, mas um dos fatores que mais mata no Brasil são doenças cardíacas. E essas doenças, com atividade física, está aqui o deputado Jorge Takimoto, que é médico, que entende isso 200 vezes mais do que eu, mas é básico na medicina, né, a certeza de que alguém que tem predisposição ou que tenha um problema cardíaco, com uma atividade física sem acompanhamento, isso vai ser potencializado, esse problema vai ser potencializado, e o risco vai aumentar. E, consequentemente, a vida dessa pessoa está em perigo, está em risco. E por que nós não vamos legislar sobre isso? E por que nós não vamos fazer com que essa lei prevaleça no nosso Estado? Porque, de repente, o sujeito que ia desempenhar atividade física, ele vai deixar de desempenhar porque ele vai ter que antes passar num consultório médico, num posto de saúde, porque não tem custo. Ele vai fazer um exame e vai pegar o atestado e vai levar para a academia. Ah, mas esse fato dele ir ao posto de saúde, dele ir à UPA, dele ir ao consultório médico, de repente, pode desestimular o sujeito a de fazer atividade física. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que alguém que esteja disposto a fazer musculação, a fazer natação, a fazer dança, a fazer aeróbica, seja lá o que for, eu vou deixar de ir porque eu tenho que passar num médico. Eu não acredito nisso, não posso acreditar nisso. Pelo contrário, o que eu acredito é que as pessoas, né, que num primeiro momento, tudo quanto é lei, num primeiro momento, lógico, gera uma expectativa. Essa expectativa é natural. Mas num segundo momento, com certeza absoluta, se torna um hábito. E torna-se um hábito saudável. Um hábito de gente de primeiro mundo. Um hábito de pessoas que têm o costume de, antes de iniciar uma atividade, elas passarem num médico e fazer uma avaliação. Um hábito em que os adultos vão estar passando para as crianças. É assim que a gente melhora uma sociedade. É assim que nós temos condições. Já vou permitir, deputado Zé Teixeira. É assim que a gente melhora uma sociedade, é assim que a gente cria ordenamento de proteção. É assim que nós vamos estar, com certeza absoluta, diminuindo praticamente para nada a ocorrência de óbito, principalmente em função do início de atividade sem a manifestação de um profissional médico para dizer se aquela pessoa que está executando, que está fazendo aquela atividade, se ela está apta para isso ou não. Então esse apelo eu quero fazer para que nós tenhamos bom senso na avaliação da derrubada, da avaliação do veto do Executivo com relação a esse projeto, porque penso eu, deputado Zé Teixeira, que o projeto, ele está acima de qualquer discussão política, partidária, seja lá do que for.
O projeto, ele trata da preservação da vida, ele cumpre preceitos constitucionais, é um projeto que já foi aprovado em outros estados, que não tem absolutamente nada de inconstitucional, que não infringe competência, porque a competência por legislar pela saúde, ela está explícita no artigo 23 da Constituição Federal, e ela é concorrente entre estados, União e municípios. Pois não, deputado Zé Teixeira. Deputado Marildo, quero parabenizar Vossa Excelência. E eu ouvi com muita atenção a fala, Vossa Excelência falou da Constituição Federal de 88, da Constituição Cidadã, e sem entrar no mérito do veto do governador ao seu projeto, mas eu quero dizer que a Constituição é muito cidadã mesmo. Só que hoje, os anos se passaram, 28 anos dessa Constituição, e tem muitas coisas que a carga tributária brasileira não está conseguindo cumprir. Porque tem muitas coisas que ainda não regulamentaram na Constituição de 88 e muitas que regulamentaram não estão conseguindo cumprir. Eu vi Vossa Excelência falar sobre educação física, se não me falha a memória, eu entendi. Então, tinha um programa do governo do Estado, criado no passado, que hoje a educação física vai continuar tranquilamente nas escolas e tal. Os projetos, os programas, é que o governo está avaliando programas de xadrez, de outros programas de esportivo que tinha dentro da sala de aula que está avaliando. É a mesma coisa que tem um comentário muito grande aí sobre o negócio, vai tirar 190 e poucos supervisores escolar e vai baixar para 88. É que você avalia, antigamente era diferente. Você tinha um diretor de escola formado na universidade, não por voto em escola, que eu sou contra isso. Isso democratizou, mas na minha visão não melhorou a educação. No tempo que eu estudei, o diretor chegava, ele preparava as aulas e dava para os professores aplicar e vinha cobrar se as crianças aprenderam. Esse é o meu tempo de escola, não tinha. Hoje, conversando com o prefeito de Bandeirante, tem 25 ônibus de Bandeirante. Acho que 24 não funcionam. Eu sou do tempo em que não tinha transporte escolar pago pelo poder público para ir na escola, certo? Então, porque dá a ferramenta, mas os ônibus envelhecem, não tem quem abastece, e o motorista de ônibus de lá, de Bandeirante, ganha R$ 1.200 por mês para dirigir um ônibus. Então, o atual prefeito propôs os ônibus para trazer os universitários para Campo Grande, tirar esses ônibus velhos de circulação e contratar ônibus novo para a prefeitura pagar 50% e o estudante 50%. Ninguém concordou, já tem um privilégio, quem paga é a prefeitura, mas tem que ter o dinheiro para pagar. Então, eu estou vendo que vai ter muita coisa que vai acontecer nesse país, agora para frente, igual no estado de Mato Grosso do Sul. Como é que toca um estado com 100 milhões mensal de déficit? Como é que toca uma previdência que tem dois regimes, diz que é único, mas não é, tem um regime que aposenta com salário cheio de não sei quantos mil reais, e tem a tabela da Previdência pelo INSS. Então, vai ter muita reforma dolorida nesse país, mas se não tiver hoje, a convulsão com certeza vai chegar. E a parte política não vai sustentar sem não haver uma convulsão igual eu assisti em 64. Está caminhando fortemente para a desordem. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que aconteceu no Rio Grande do Norte, o que aconteceu no Espírito Santo é inaceitável. O povo brasileiro está desesperado. Precisa urgentemente de mudar em alguma coisa o rumo da política brasileira. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zé Teixeira. Esses dias ocupei a tribuna para falar sobre isso. Eu concordo, em parte, da parte de Vossa Excelência, que nós estamos, infelizmente, no Brasil, vivendo uma crise profunda de ordem econômica, de ordem política, de ordem institucional. E que isso, obviamente, traz consequências muito ruins para a população de uma maneira geral. Mas eu queria voltar à questão fundamental aqui, que é a questão do projeto e do veto do Executivo, senhor presidente, com relação a esse projeto
que nós apresentamos, que nós discutimos, que tramitou nessa casa, que teve a aprovação de todos os deputados, nas comissões, na CCJ, na Comissão de Saúde, e que o Executivo, com todo o respeito lá da Procuradoria-Geral do Estado, da assessoria jurídica do governador, me fundamenta, deputado Beto, da base do governo, me fundamenta o veto com dois argumentos extremamente frágeis, que a própria Constituição derruba esses argumentos. Quando fala que, para legislar nessa área, cabe apenas aos municípios, não é. Nós estamos legislando sobre saúde, o artigo 23, no inciso 2º, permite aos estados, à União e aos municípios a legislação concorrente sobre saúde. Segundo, nós temos o mesmo projeto aprovado em outros estados, nós estamos trazendo uma inovação na legislação estadual para proteger as pessoas que praticam exercício físico nas academias aqui no nosso estado, seja dança, natação, aeróbica, musculação, enfim. E o outro argumento que o Executivo utiliza, deputado Beto, que é esse argumento que diz que nós estamos violando o princípio da livre iniciativa. Não existe nenhuma violação, até porque, na verdade, nós estamos aqui fazendo a defesa da dignidade humana quando estamos protegendo a população, quando estamos preocupados com a saúde, quando estamos criando mecanismos de proteção, de garantia daqueles que, muitas vezes, acabam, por falta de costume, por falta de uma cultura que tem que ser introduzida com uma lei nova como essa, acaba muitas vezes, sem saber inclusive que tinha um problema cardíaco ou coisa desse tipo, começa a fazer uma atividade como essa, E hoje tem aquelas atividades hard, aquelas atividades pesadas, nessas academias, que as pessoas vão, que ficam às vezes 2, 3, 4, tem gente que fica 5 horas do dia dentro de uma academia. Esses fitness, essas academias em que são intensas as atividades, como que você não vai exigir que as pessoas tenham esse cuidado? Tem muita gente, pela falta da cultura que nós não temos, tem muita gente que chega numa academia, e às vezes o dono da academia não é por maldade, e também não é por maldade da pessoa que vai lá, que se inscreve para fazer a atividade física, é por desconhecimento, é por falta de cultura numa prática que é imprescindível, que é importante, e que nós temos que adotar essa cultura, esse procedimento, para que nós possamos ser mais zelosos com a nossa vida, com a nossa saúde, para que as pessoas tenham por hábito, independente de lei, daqui uns tempos, depois que nós conseguirmos derrubar esse veto e fazer com que essa lei entre no mundo jurídico no nosso estado, depois de um bom tempo, isso se torne um costume e não se precise mais de lei. Olha que coisa chique, olha que coisa bonita, olha que coisa moderna, olha que coisa de primeiro mundo. As pessoas no Mato Grosso do Sul, 20, 30 anos depois, em 2047, 2037, por meados já tem como cultura todo mundo que vai praticar uma atividade física, chegar no ato da matrícula, e sem a academia exigir, já se tornou um hábito que as pessoas vão lá, preenchem sua ficha de inscrição, faz o pagamento, apresenta o boleto de pagamento da sua matrícula e apresenta também, espontaneamente, o atestado de aptidão que atesta, que diz que a pessoa está apta a exercer aquela atividade. Então, senhor presidente, penso eu, para terminar, penso eu que o projeto é um projeto que foi discutido, é um projeto que foi avaliado, é um projeto que já passou pelo crivo das comissões de mérito, que já foi avaliado pelos deputados e que não tem um outro caminho. Por isso que eu venho à tribuna para poder renovar, fortalecer esse apelo que eu faço a cada um dos deputados. Que não tem um outro caminho a não ser o da derrubada desse veto. Um veto muito frágil que o Executivo apresentou esse projeto, mas que eu conto com a consciência, com o compromisso,
com espírito cidadão, de defesa da saúde e da dignidade humana de cada um dos deputados, para que nós possamos derrubar esse veto e fazer com que essa lei possa ser introduzida, né, no mundo jurídico do Mato Grosso do Sul, para cuidar, para zelar melhor da saúde da nossa população. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.